Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro em duas frentes a partir de agora. Time reservaço diante do Santos. Titulares se preparando para o duelo diante do Corinthians. Ingressos esgotados para a semifinal da Copa do Brasil. Muitos crias da toca relacionados e vamos falar também sobre uma situação que surgiu no dia de ontem. O Cruzeiro tem negociação com o jogador destaque do Huracan. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão e com muita informação. Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Santos, na preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians. Sobre esse jogo com o Corinthians, a informação é que os ingressos estão esgotados. Mais cedo, dentro das primeiras do dia, a gente tinha falado, pode aparecer uma coisa ou outra aí no sistema, mas teremos um público aí na casa dos 60 mil torcedores para este duelo importante. É o jogo de ida diante do Corinthians. Uma venda absurda. Os ingressos esgotaram aí com 24 horas de venda, né? E o torcedor, cada um com a sua categoria, comprou dentro daquilo que a gente já falou também, né? Impossível você conseguir ter os ingressos para todos os sócios. Então, infelizmente, né? Teríamos que ter aí um Mineirão para mais de 100 mil torcedores, né, para atender a todos os sócios. O Cruzeiro chegando aí perto dessa marca de 100 mil sócios, né, já ultrapassou a barreira dos 90 mil, mas dentro ali de uma situação mais justa, acho que muitos conseguiram comprar, incluindo sócios da categoria Time do Povo, que não aconteceu daquela outra venda contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, sobre a venda de ingressos, é o que temos pro Cruzeiro, pro Cruzeirense, pro jogo diante da equipe do Corinthians. E na segunda-feira o Cruzeiro de olho, hein? Para ver quem vai apitar o jogo de ida na quarta-feira no Mineirão. Também sobre este jogo, praticamente todos os titulares ficaram em Belo Horizonte. O único aí que hoje é titular, que é o Arroio, viajou, mas para talvez ganhar mais alguns minutos, porque ele ficou fora daquele jogo com a equipe do Ceará, então atuou pouco diante do Botafogo e foi relacionado para esse jogo, mas para ficar no banco de reservas. E o Sinisterra não viajou, foi titular diante do Botafogo, então todos que começaram ali contra o Botafogo ficaram em Belo Horizonte para seguir na preparação. Claro que o Leonardo Jardim viajou aí com o time, ele fica à beira do gramado neste jogo diante da equipe do Santos. Quando teremos um Cruzeiro totalmente reserva e com muitos garotos entre os relacionados, hein? E mesmo assim, acho que podemos ver um time aí legal em campo. O Leonardo Jardim só vai confirmar isso na hora que a bola rolar, mas ele levou, além dos reservas, né, do Léo Aragão, do Otávio, do Jonathan Jesus, do João Marcelo, do Gamarra, do Cauã Prats, do Cauã Moraes, do Fagner, o Wallace, Matheus Henrique, o próprio Hickman, o Eduardo, o Japa, o Rian Guilherme, o Arroio, como eu disse, né, o Bolassi, o Gabigol e o Ryan Leles. Esses já estavam aí sendo relacionados frequentemente. Além disso, os crias da toca. O Vitor Lamonier, goleiro, o Bruno Alves, zagueiro, o Cauã Batistella e o Juan Gabriel, meias, e os atacantes Fernando, aquele mesmo, Fernando, o Kenji, também relacionados. Então são opções aí para o banco. O Gabigol pediu para jogar e foi relacionado normalmente, começa esta partida dentro até aí de um time provável, Léo Aragão, Cauã Moraes ou Fagner, mais para o Cauã, Jonathan Jesus, João Marcelo, Cauã Prats,
Wallace, Matheus Henrique, Eduardo, Japa, Bolassi ou Ryan Leles, né? E o Gabigol não deve fugir muito disso, já que o restante aí é garotado e o Arroio, como eu falei, não vai começar esta partida. De qualquer forma, teremos aí algumas estreias, penso, no decorrer do jogo, e é uma chance aí para todo mundo também mostrar serviço para o técnico Leonardo Jardim nesse jogo diante da equipe do Santos. A bola vai rolar às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Para a gente fechar, uma informação que surgiu, veio da imprensa argentina, de uma negociação que o Cruzeiro teria em andamento com um jogador norte-americano. Ele tem raízes aí em outros países e atua no Huracan, camisa 10 da equipe do Huracan, pronúncia do nome até é difícil, Matko Miljevic. É esse jogador aí. E o que a gente buscou de informação nos leva para uma direção contrária do que muitos aí estavam trazendo no noticiário, e até outras pessoas confirmando também o que veio lá da Argentina. O que a gente tem buscando com mais de uma frente, inclusive, né? O nosso Leonardo Gimenez também na apuração, o Thiago Matá. O Leonardo Gimenez até conversou com o Abel Poça, que é o presidente do Huracan, e ele desconhecendo completamente uma procura do Cruzeiro, né? Dizendo que, inclusive, nenhum clube chamou sobre o interesse nesse jogador, no Matko Miljevic. Fica essa pronúncia aí. E a gente buscou mais informações sobre, né? E o que a gente tem é que não tem absolutamente nada que em momento algum o Cruzeiro discute este nome para reforçar o time na próxima temporada. Então, é o que a gente tem de informação, apurando em mais de uma frente sobre esse jogador. E aí é o que a gente pode passar. Penso que é uma época também que vai acontecer muita coisa. Às vezes aí alguns agentes vão tentar, né, uma valorização. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem aí um novo departamento de futebol, né, que para ir para uma Copa Libertadores vai se reforçar, vai buscar nomes no mercado. Então começa a surgir muita coisa. Mas sobre esse jogador do Huracan, o que a gente tem é que em momento algum o Cruzeiro abriu negociação com o atleta, que fez proposta e que tem esse jogador aí no seu radar, né? Então, vamos seguir acompanhando, e aí vai, casa, né, com o que a gente buscou lá no próprio Huracan, que não teve nenhuma chamada, nem do Cruzeiro, nem de outro clube. Aí se tiver de outro clube também, não nos interessa. Valeu, Preciso falar agora sobre Caio Jorge, que foi alvo nas últimas horas de uma proposta do Zenit. Oferta que poderia chegar a 30 milhões de euros ou 186 milhões de reais. Informação do GE dá conta de que o staff do Caio Jorge recusou qualquer possibilidade de transferência para a Rússia, antes mesmo que o Zenit procurasse o Cruzeiro. Essa negociação teve início com o atleta. Caio Jorge disse que só pretende deixar o Cruzeiro para jogar em uma liga importante, de preferência num clube gigante do futebol europeu. Ele teme que a ida para a Rússia o impeça de estar nas convocações da seleção brasileira. Caio Jorge chegou a figurar na seleção de Carlo Ancelotti em 2025. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, temporada perfeita de 44 jogos, 26 gols e 8 assistências. Ele havia sido comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões de euros junto à Juventus da Itália. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Cauã Batistella e Juan Gabriel, duas das joias da base do Cruzeiro, foram relacionados pela primeira vez para o time principal e ficam à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. O Romário Lima mandou 10 reais falando assim: bom dia, 98. Vocês não acham que o Léo Jardim está com má vontade com o Mateuzinho? Depois que ele voltou da lesão das costelas, colocou ele depois de Eduardo e o Wallace.
brincadeira isso, velho. O que os senhores O acham que sobre você acha, isso? Miranda? Eu também acho que não. Má vontade não, aqui eu tô até Muito pegando pelo aqui. contrário, né? Se tem alguém que ele gosta, é o Mateuzinho. Perfeito. O Mateuzinho voltou. O primeiro jogo ele foi titular contra o Juventude, ou o segundo jogo. O Eduardo tinha uma lesão e o Mateuzinho foi titular contra o Juventude. Logo após a lesão na costela, é a impressão que dá que o Mateuzinho ainda não conseguiu atingir fisicamente, tecnicamente, o seu nível. E o momento da temporada, ele está preparando o time para o jogo contra o Corinthians. Mateuzinho pode hoje estar atrás do Eduardo? Não sei. Não sei se foi pensado no jogo de ontem, não sei. Mas eu percebo que o Mateuzinho ainda não está no seu melhor. Talvez o Mateuzinho não seja aí a primeira opção, né, o 12º jogador, como foi antes da lesão na costela. Eu acho que assim, se a gente pega o meio campo do Cruzeiro, o Mateuzinho, pra mim, ele só não é mais jogador que o Matheus Pereira. Só que eu acho que o grande problema dele foram as lesões. Na hora que ele tava bem no começo do ano, o time tava uma loucura por conta daquela mudança de técnico e tudo mais. Aí depois ele machuca. Quando ele volta, ele tava começando a jogar bem, machuca a costela. E agora ele tá voltando, ele precisa. Ele tava machucado, né? Exatamente, ele precisa de ter ritmo. Acho que pra temporada que vem, é um cara que com certeza vai brigar pela titularidade. Mas aí é um negócio que às vezes o CJ me pergunta e eu falo. Titularidade de onde? Qual que é a posição do Matheus? E eu acho que ele vai brigar com o Lucas Silva. Você jogar em várias posições, todo treinador te quer, você vai estar sempre ali, mas raramente vai ser titular absoluto. Quando você joga em uma posição só, às vezes você vai passar muito tempo no banco, mas quando você Assumir a sua, né? você é titular absoluto. Então, até para o jogador, às vezes ele difícil. definir isso é importante, porque o Matheus ele joga como segundo volante, jogou até como primeiro, ele joga como meia se precisar, ele joga como meia aberto pela direita, meia aberto pela esquerda, ele é reserva todas. de todo mundo, mas hoje ele não é titular. Então, Mas no Cruzeiro ele fez isso. todas essas, Rafa. No Cruzeiro ele jogou de tudo. Jogou de Sim. primeiro volante com o Diniz, com o Seabra ele jogou de meia pela direita, meia pela esquerda. Mas o Mateuzinho, nos melhores momentos dele, e onde ele rendeu mais ao longo da carreira, não só Cruzeiro, e lá na Itália ele foi muito bem assim. Tudo bem que na Itália eram 3 homens no meio de campo. Era um primeiro volante e 2 meias. 2 meias. Ele era esse segundo cara de meio de campo. E no Grêmio também foi onde ele rendeu mais. Na seleção de base onde ele rendeu mais. É onde eu mais gosto. Só que ele tem tanta qualidade. Do Lucas Silva. Hoje eu acho que ele é reserva do Lucas Silva. A posição do Matheus seria reserva Mas do eu Lucas Silva. acho ele mais jogador do que o Lucas. E acho que ano que vem ele vai brigar por essa posição. É difícil, porque o Lucas Silva talvez seja um dos caras que mais entendeu o esquema do Jardim. E que mais ajuda o time. Então o Matheus Henrique não adianta ser só mais jogador, vai ter que compensar com esse outro entendimento do jogo. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!